30 metros de altura, 27 toneladas de ouro puro apenas para o revestimento interno. Colunas de bronze com 8 metros de altura, cada uma pesando cerca de 34 toneladas. Paredes inteiras cobertas de cedro importado do Líbano. Pisos de cipreste cuidadosamente polido. Querubins gigantescos de 4,5 metros, totalmente revestidos a ouro batido. O Templo de Salomão não foi apenas mais uma obra arquitetônica. Ele se tornou a construção mais cara, mais grandiosa e mais avançada tecnicamente de toda a antiguidade. Foram necessários 7 anos inteiros de trabalho contínuo, até sua conclusão. E ele consumiu mais ouro do que qualquer outro edifício conhecido daquela época. Mas aqui está o detalhe que deixa especialistas perplexos até hoje. As pedras usadas nos alicerces chegavam a pesar 400 toneladas. Isso equivale ao peso de aproximadamente 60 elefantes adultos. E tudo isso foi realizado sem guindastes, sem polias de metal e sem rodas apropriadas. A grande questão é como blocos tão gigantescos foram cortados, transportados e assentados com precisão milimétrica há cerca de 3.000 anos. Engenheiros modernos analisam os números e simplesmente ficam sem resposta. Porque o templo não era apenas grandioso. Ele parecia ser impossível. Neste vídeo, você vai conhecer as técnicas, os materiais e os segredos usados naquela obra impressionante. E no final, vai entender por que, até hoje, ninguém conseguiu reproduzir o que Salomão construiu. As pedras grandes e preciosas. Salomão não se contentou com pedras comuns. A Bíblia, em 1º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 17, afirma que foram usadas pedras grandes e pedras caras para os fundamentos da casa do Senhor. Séculos depois, arqueólogos que estudaram a plataforma do segundo templo, erguido sobre o mesmo local, encontraram blocos que ultrapassam 400 toneladas. Imagine, cortar um bloco desse tamanho de uma montanha sem dinamite, sem serra elétrica, sem nenhum equipamento moderno. Para essa tarefa, Salomão destinou 80.000 homens. Eles trabalhavam em pedreiras espalhadas pelas montanhas ao redor de Jerusalém. Acordavam antes do nascer do sol, caminhavam longas distâncias e começavam a tarefa mais perigosa de toda a obra: cortar pedras gigantes. Não era possível simplesmente golpear a rocha até ela quebrar. Afinal, não se tratava de qualquer pedra. Elas precisavam ter cortes perfeitos, encaixes exatos e superfícies niveladas, de modo que cada bloco coubesse em seu devido lugar. E havia ainda uma regra divina, que tornava tudo ainda mais complexo. Nenhum som de ferramenta de ferro poderia ser ouvido no canteiro de obras. Isso está registrado em 1º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 7. Ou seja, cada pedra precisava sair da pedreira completamente pronta. Todos os cortes, ângulos e superfícies tinham que ser finalizados longe do Monte Moriá, onde o templo estava sendo erguido. A técnica de corte. O método usado era engenhoso. Primeiro, os cortadores de pedra marcavam a superfície onde desejavam que a rocha se partisse. Para isso, riscavam linhas usando pedras mais duras do que o calcário. Depois, perfuravam pequenos buracos ao longo dessas linhas. Nesses orifícios, inseriam cunhas de madeira seca. Em seguida, derramavam água sobre elas. A madeira absorvia a água, inchava e criava uma pressão tão grande que, após algumas horas ou até dias, a rocha se partia exatamente no lugar planejado. Sem dinamite, sem ruído de martelos de ferro, apenas o som abafado da pedra se dividindo em 2 partes. Mas essa era apenas a primeira etapa. Cada bloco precisava ser moldado, polido e medido com precisão. Essa função cabia a trabalhadores experientes, capazes de interpretar os símbolos deixados pelos arquitetos.
porque naquela época não existiam plantas desenhadas em papel. As instruções vinham gravadas diretamente nas próprias pedras, por meio de sinais que indicavam a posição de cada bloco dentro do templo. Se houvesse erro, o resultado era trágico. 400 toneladas de pedra se tornavam inutilizáveis. O perigo constante. O trabalho nas pedreiras era extremamente arriscado. Desabamentos aconteciam. Blocos mal calculados rolavam montanha abaixo, esmagando tudo em seu caminho. Não havia equipamentos de proteção. Não existiam hospitais próximos. Se alguém se ferisse gravemente, as chances de sobrevivência eram mínimas. Mesmo assim, dia após dia, os 80.000 homens voltavam às pedreiras. Por quê? Para os israelitas, que trabalhavam em turnos, havia pagamento e a possibilidade de retornar para casa após cumprir o período de serviço. Mas para os cananeus, não havia escolha. Em 1º livro dos Reis, capítulo 9, versículo 21, está escrito que Salomão os sujeitou a trabalhos forçados. Eles cortavam pedras, porque, se não o fizessem, enfrentariam severas punições. E cortar a pedra era apenas o começo. O verdadeiro desafio mortal vinha depois: transportar blocos de 400 toneladas por quilômetros de montanhas sem nenhuma máquina. O desafio do transporte. Agora que as pedras estavam cortadas, polidas e marcadas, vinha a parte mais perigosa de toda a construção: o transporte. Como mover um bloco de 400 toneladas de pedra por quilômetros de montanhas, sem caminhões, sem tratores, sem qualquer máquina? Para essa função, Salomão designou 70.000 homens. Eles não cortavam pedras, não esculpiam, não mediam. Sua única tarefa era carregar e transportar. O método usado era simples no conceito, mas brutal na prática: rampas de terra compactada. As pedras eram colocadas sobre grandes troncos de árvore que funcionavam como rolos. Então, cordas de fibra vegetal, espessas como o braço de um homem, eram amarradas ao redor dos blocos. Imagine a cena: centenas de homens segurando as cordas, um supervisor de pé, gritando ordens ritmadas: puxar, parar, reposicionar os troncos, puxar de novo. E assim, lentamente, o bloco avançava. Às vezes, apenas alguns centímetros por vez. Um único bloco podia levar semanas inteiras para percorrer apenas 5 quilômetros. E mesmo assim, a construção não parava. Salomão tinha prazos. O templo deveria ficar pronto em 7 anos exatos. O silêncio do canteiro. Quando finalmente um bloco chegava ao canteiro em Jerusalém, havia outra regra que complicava ainda mais. Não podia haver som de ferramentas de ferro. Se a pedra estivesse fora do lugar, não era permitido martelar para ajustar. Era preciso puxá-la de volta, reposicionar os troncos, tentar de novo. Por isso, os supervisores eram implacáveis. Conferiam cada ângulo, cada medida. A cada pedra posicionada, a tensão aumentava. Não se podia errar. Não se podia fazer barulho. Cada movimento era uma mistura de cálculo técnico e reverência espiritual. A distância impossível do Líbano até Jerusalém. Se transportar pedras já era um desafio mortal, ainda havia outro problema gigantesco: a madeira. O templo de Salomão não poderia ser erguido apenas com pedra. Era necessário o cedro do Líbano, a madeira mais nobre e desejada do mundo antigo. Esse tipo de árvore era famoso por sua durabilidade, aroma agradável e resistência natural ao apodrecimento. Era a madeira usada por reis e imperadores para erguer palácios e templos. Mas havia um detalhe: em Israel não cresciam cedros. Eles estavam a 200 quilômetros de distância nas montanhas do Líbano. 200 quilômetros de subidas e descidas, vales, rios e terrenos hostis. Como transportar milhares de troncos pesados sem caminhões, sem estradas, sem ferrovias?